Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu posso dizer que eu subi na vida, que eu cresci, né? Porque aqui do meu lado, ninguém menos do que Carol Pfeiffer, que vai contar a história dela completa aqui, que é uma história linda. E aí, Carol, queria dizer que é muito incrível ter você aqui hoje, uma alegria enorme. E aí eu já vou introduzir aqui minha primeira pergunta. De Porto Feliz, depois para moda, administração, day trader, Pfeiffer Investimentos, Atom e Dinastia em menos de 20 anos. Eu queria que você brevemente contasse essa história, porque acho que não é todo mundo que conhece ela. Bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite, uma honra estar aqui, e você já colocou a regra lá em cima, né? Então vou ter que falar muita coisa boa aqui. Mas, bom, foram 20 anos, né? Eu acho até engraçado, às vezes, as pessoas me conhecem através do Shark, e daí me falam, olha, nossa, explodiu do nada, né? Deu certo do nada. Eu falei, 20 anos. É uma história longa, mas, resumidamente, eu ia fazer faculdade de moda, e daí eu queria montar uma empresa de moda, e eu entendi que as pessoas apoiavam muito para empreender no Brasil, né? Quase nada. É tão tranquilo, tão fácil a burocracia brasileira. E daí eu fui entender que eu queria fazer, como eu queria ter uma empresa de moda, eu precisava primeiro fazer administração de empresas. E daí eu peguei e fui fazer ADM primeiro. No meu primeiro ano de faculdade, acabei conhecendo a Bolsa de Valores por causa do meu irmão. Meu irmão Joaquim também foi fazer ADM numa outra faculdade, mas o professor dele de economia, que chama Gentil, eu brinco que fez essa gentileza de apresentar a Bolsa de Valores para ele e ele apresentar para mim, porque a gente sempre foi muito unido, etc. E daí eu comecei a olhar aquele monte de gráfico, confesso que eu falei assim, mas eu vou fazer moda depois, o que eu tenho a ver com esse mercado? Só que basicamente era comprar barato e vender caro. Então, ou seja, por que todo mundo complicava um negócio que é altamente lucrativo, que é o único mercado que eu conheço que é meritocrático de verdade, porque não existe outro. Esse só depende de você. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você pode ganhar. E daí eu entendi que precisava simplificar esse mercado. E acabei me especializando no mercado financeiro. Eu e meu irmão, a gente ficou sócio, montou um escritório. Primeiro a gente começou estagiando no escritório em Campinas, apresentou para o dono do escritório na época um projeto educacional. E a gente, imagina, eu tinha 17, meu irmão 19 anos, e a gente queria mudar o gerente do escritório, que tinha 40 anos. Porque a gente acreditava que as pessoas não entendiam o que era bolsa, e não entendem até hoje. Falou, não, mas a gente precisa primeiro explicar. Aí o dono do escritório, muito sábio, 60 e poucos anos, disse, claro, que não. Vai lá, estuda mais um pouco, depois vocês voltam. E daí a gente, mais ousado, né, e meu irmão também bem arrojado, falou, não, vamos montar o nosso escritório. E daí a gente foi para Sorocaba, nessa época a gente morava em Campinas, né? Eu sou de Porto Feliz, fui estudar em Campinas, montamos em Sorocaba porque já tinha em Campinas, a gente não podia ser concorrente do escritório. E daí a gente montou um escritório, 50 metros quadrados, metade para dar palestra, metade para a gente trabalhar, e a gente começou a ensinar as pessoas sobre mercado financeiro. E eu acho até muito legal que hoje a gente fala com naturalidade sobre o marketing de conteúdo. É exatamente o que eu fazia. Eu dava uma palestra, explicava para as pessoas o que era a Bolsa de Valores, o que eram as ações, o que eram os dividendos, e entregava cadastro. Se as pessoas entendessem que era bom para elas, elas abriam conta com a gente. Então era literalmente um funil, era o que eu fazia presencial, ainda sem saber a fundo como isso funcionava. E daí a gente começou esse trabalho muito educativo. Então assim, a educação ela sempre teve muito presente em toda essa história de 20 anos, e daí a gente ensinava as pessoas a investirem. Bom, de lá para cá a gente virou agente autônomo, né, tirou certificação, depois montou uma gestora para a gente ganhar na performance e não na corretagem, porque a gente tinha estudado, e daí aqui um parênteses, eu acho que vale muito a pena a gente sempre pegar referências de mercados que já deram certo. Então a gente se espelhou no mercado americano, entendeu que a bolsa nos Estados Unidos é muito maior, né? As pessoas têm com naturalidade investimentos, e a gente entendia que a corretagem virava zero. Por quê? Porque as corretoras elas começavam a utilizar outros mecanismos e elas acabavam zerando a corretagem. Então a gente falou, putz, a gente está no mercado que vai acabar em algum momento. Então a gente se especializou e montou uma gestora para a gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, na performance. E daí deu muito certo, depois a gente fez uma parceria com um grupo espanhol, não deu certo, voltamos atrás, aí montamos um modelo de mesa proprietária, que também foi inspirado no modelo americano. A gente começou a visitar muito algumas mesas nos Estados Unidos e entendeu que a gente poderia montar uma mesa de traders. Só que quem é trader no Brasil?
Ninguém. Então, a gente tinha que formar esse trader. Então, por isso que o nosso educacional ele sempre foi muito forte, sempre foi muito focado. Para a gente poder contratar esse profissional, a gente formava esse profissional. Aí montamos a WHPH, não me julguem agora, que significa Work Hard, Play Hard. A gente não esperava que ela fosse ficar pública, o nome da empresa. Mas o nome extenso é bom. O problema é quando você abrevia. Exato. Aí, assim, ninguém entendia direito, mas assim, a gente montou a nossa mesa proprietária. No meio do caminho, a gente comprou uma empresa que era listada na Bolsa de Valores, então a gente fez o único caso de IPO reverso aqui no Brasil, que era a antiga Inepar Telecom, e transformou ela em Atom. E a Atom, ela desde que a gente, né, comprou essa empresa, ela tem uma função muito clara, que é educar o mercado para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Então a gente treina as pessoas e a gente contrata as que mandam bem. Então a gente tem um processo seletivo, a gente fez um reality, né, que é o Vida de Trader, que a gente está retomando ele agora, já fez 4 edições, vamos para a 5ª edição agora, para ensinar as pessoas que o mercado é possível e que ela não precisa largar o que ela está fazendo para poder investir na bolsa. No meio do caminho, fui convidada para ser Shark. Aí, ao ser convidada para ser Shark, entendi que primeiro, que é muito mais difícil ser Shark do que investir na bolsa. Vou deixar isso claro aqui. Porque na bolsa eu compro e vendo, não preciso falar com ninguém. Todas as informações estão na tela. Hoje a gente tem ferramentas incríveis para fazer análise e backtest, né? Ou seja, avaliar se aquilo daria certo com base no passado, com base em dados. Então, ou seja, é muito mais fácil e dinâmico. No Shark, eu entendi que eu ia ser sócio de um monte de gente que eu nunca vi na vida. Fator humano. Inclusive, eu brinco que o programa poderia ter outro nome facilmente, que seria Casamento às Cegas. Você vai casar com um monte de gente que você nunca viu na vida. Essa é a realidade do Casamento às Cegas. Então, a gente faz perguntas ali. E até como curiosidade, Harvard usa o Shark americano, né? O Shark tem 40 países e usa o Shark americano para ensinar CEOs a fazerem as perguntas certas. Porque quando você tem um tempo ali dentro de uma reunião, você vai avaliar um negócio, se você não fazer as perguntas certas, você não vai conseguir ter informações suficientes para tomar uma decisão. Então, eu acho que isso foi bem legal, que eu acho que a Bolsa me trouxe essa velocidade de tomar decisão, e ao entrar no Shark também esse dinamismo das perguntas. Aí tive que montar outra empresa, que é a Dinastia, para poder cuidar das minhas investidas. Por quê? Porque quando eu entrei, eu escutava muito que as pessoas falavam assim, olha, 10 ou 20% dos negócios vão dar certo. Eu falei, mas por quê? Se na bolsa eu estou procurando 80% de acerto, por que eu vou me permitir colocar dinheiro em 10 ou 20%? E daí eu entendi que a maior parte dos investidores, eles eram mais passivos do que ativos. Ou seja, é igual colocar dinheiro num fundo. Então, você colocou o dinheiro no fundo, você fica torcendo para aqueles investimentos darem certo. Tem um gestor, é claro, mas você está ali mais de uma forma passiva. Eu entendi que no Shark eu precisava ser mais ativa, provocar aquelas empresas, porque diferente também do que muita gente acha, não são empresas já estruturadas, não são startups também, são PMEs, pequenas e médias empresas. É a pessoa que teve a ideia de um produto e quer escalar ele, uma pessoa que montou um salão que deu certo e quer franquear, então são PMEs. Então, entendendo isso, eu tinha que montar todo um ecossistema para dar esse suporte. E daí a primeira coisa que eu fiz ao montar a Dinastia foi montar um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Por quê? Porque todas elas precisam das mesmas coisas. Elas precisam de contador, de tributário, de marketing, de vendas, ou seja, todo mundo precisa das mesmas coisas. Se a gente fizer junto, custa menos. E o profissional é mais qualificado. Porque o maior desafio de qualquer pessoa que monta um negócio é que no começo você não tem grana para contratar boas pessoas. E todo mundo quer contratar o estagiário, mas ninguém quer treinar o estagiário, né? Todo mundo quer que o estagiário já seja sênior. Então, de lá para cá foi esse movimento que eu acabei fazendo. E a educação entrou na tua vida, né? Você começou na Atom lá justamente porque você entendeu que se você não educasse as pessoas, você não ia vender o teu produto. Uhum. E aí você acabou construindo esse mercado de educação e isso foi extrapolando, né? E acontece isso hoje no Shark também. Qual é a visão educacional, por exemplo, hoje no Shark que vocês conduzem? Bom, muito legal de você tocar nesse assunto. Primeiro porque não só de vender o meu produto, mas de diminuir a mortalidade na bolsa. Porque olha o que acontecia. Eu colocava, beleza, convencia você a entrar no mercado financeiro, te explicava como funcionava e você entrava. Só que daí você não sabia operar,
as pessoas lidam e até usavam muito a bolsa como um cassino. Então elas compravam e vendiam aleatoriamente sem saber o que estavam fazendo. O que acontecia? Elas perdiam, eu perdi o cliente. E ainda perdi não só aquele cliente, mas uma galera que ia junto, porque escutou que, não, o Fábio perdeu dinheiro, eu não vou entrar nisso daqui não, porque meu vizinho já perdeu com isso, etc. Então, ou seja, ainda criava-se uma imagem errada sobre o mercado. Então, isso me ajudou a trazer mais clareza e aumentar a vida útil do cliente dentro do mercado financeiro. Então, essa foi a nossa primeira lógica, né? E quando eu entrei no Shark, eu entendi a mesma necessidade, que a gente precisava educar mais sobre empreendedorismo. Então, a gente licenciou a marca Shark School, então só tinha na Austrália, né? Então, eu tenho uma grande amiga que mora em Sydney, e quando eu entrei no Shark, ela me falou do Shark School, e daí eu fui atrás da Sony, que é detentora da marca, para a gente licenciar a marca e criar o Shark School. E o que tem dentro do Shark School? Tem essa metodologia de entender 360. Porque tudo que eu fui adotando nos meus negócios, eu fui entendendo que era simples, mas que as pessoas não faziam. Aquela velha história, né? O óbvio precisa ser dito. Então, quais tipos de treinamento as pessoas precisam? Por quê? Porque hoje você aprende não só dentro da escola, você aprende dentro da empresa, você aprende com o seu grupo de amigos. Todo mundo, no final do dia, é um educador e é um influenciador. Então a pessoa acha que para ela ser uma influência, ela tem que ter milhões de seguidores. Não, você está influenciando dentro de casa, você está influenciando dentro do seu grupo de amigos. E lá atrás, e a gente até comentou dela aqui nos bastidores, a Zila me provocou a ser uma educadora. Então a Zila foi a minha professora na faculdade, no primeiro ano de faculdade, no último também, de marketing, e ela falava, você se comunica bem. Então você tem que fazer mestrado para você ser uma professora. E eu comecei a levar isso muito a sério. Entendendo que a educação, primeiro, ela não é no modelo tradicional de aula. Então, a educação está presente em tudo. E daí fui fazer mestrado em educação e tecnologia para entender que pessoas aprendem de jeitos diferentes e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para facilitar a vida de quem está aprendendo. Então, desde um quiz que você faz, desde um jogo, até um podcast, até uma aula, uma palestra, em todos os momentos você tem a chance de educar. Tanto que, depois que eu fiz o meu mestrado na Must, que eu também tenho assim, um mentor que eu admiro muito, que é o Carbonari, que fundou a Anhanguera, fez toda uma metodologia diferente, e assim, sempre me ensinou muito sobre educação. Ele e o Chaim, ali tive a oportunidade de tê-los por perto sempre, quando fundei o Instituto Êxito, que é um instituto de empreendedorismo. Então, acabei me conectando muito com eles. E daí eu entendi que, por exemplo, a educação financeira mesmo, todo mundo acha muito chato. Aí todo mundo fala, não, mas eu quero lidar bem com dinheiro. Só que, assim, todo mundo quer aprender a ganhar mais dinheiro. As pessoas não querem aprender a fazer planilha, olhar seus gastos. E eu até odeio quando eu escuto o educador financeiro falando, vamos cortar o cafezinho que você vai ser milionário. Gente, nunca vi alguém cortar o cafezinho e ficar rico. Nunca vi. Então, o que deixa uma pessoa realmente bem-sucedida financeiramente falando é ela valorizar a hora dela. Quanto eu tô ganhando por hora? Eu preciso ganhar mais dinheiro por hora. Então, entendendo isso, eu falei, como que eu levo essa mensagem mais leve? Aí, primeiro eu fiz um game, que é o Traders Life, que o pessoal da Facens de Sorocaba me ajudou, os estudantes me ajudaram a desenvolver. E fiz também agora um desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho, onde eu ensino sobre dinheiro e empreendedorismo de graça nas escolas públicas. E por quê? Primeiro porque eu entendi que se a gente não corrigir a educação pública, a gente está lascado. Hoje, todo mundo que está nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que tem vaga aberta na sua empresa. Então, ou seja, você não está conseguindo encontrar profissionais qualificados. 2, a gente precisa falar sobre dinheiro abertamente. Porque a mensagem que é passada é que como que alguém ganha dinheiro no Brasil, ou fez alguma coisa errada, ou está tirando proveito de alguém, ou está pagando mal para os seus colaboradores. Então, a gente tem que mudar essa realidade para que a gente mude a economia. Porque senão, daqui a pouco, a gente não vai ter para quem vender. 78% das famílias estão endividadas. Sim. A cada 4 jogadores de bet no mundo, 1 é brasileiro. Ou seja, se a gente não organizar isso, se as pessoas não começarem a ganhar dinheiro e fazerem uma boa relação com o dinheiro, não adianta você ter um produto bom, um serviço bom, você não vai ter para quem vender. Então, entendendo isso, eu vi a necessidade de fazer o desenho animado. E o desenho, eu gosto muito de falar sobre isso, porque ele não tem objeção. Você já viu alguém na página do Shrek xingar ele? Não vai
não tem hater, que é uma coisa que eu descobri que existe depois que eu fui para as redes sociais. Falei, cara, você pode fazer o melhor trabalho, o melhor serviço, vai ter alguém que não vai gostar, vai ter alguém que vai criticar a roupa que você tá usando, eu tô aqui falando, maior bate-papo com você, vai ter alguém que vai falar da minha bota. Então, ou seja, a gente precisa mudar essa realidade. O desenho, ele acaba entrando mais na vida das pessoas. E todo mundo já assistiu, por exemplo, Galinha Pintadinha. Então, ou seja, o desenho animado, ele não entra só na vida da criança, ele entra na vida da família. E a gente precisa encontrar mecanismos, maneiras da gente levar a mensagem de uma forma mais leve. Que legal. É isso, né? Acho que a educação, você conseguiu encontrar uma forma de educar, né? Porque, na verdade, o desafio que você pegou lá na Atom e você está pegando agora, é mudar um status quo. É isso. Porque, assim, a mente é uma mente muito fechada. Era lá atrás para investimento em bolsa, e acho que ainda segue sendo, porque não é fácil, e para empreender também, porque é isso. Tem uma série de questões, de barreiras, de miopias em relação ao empreendedorismo, e acho que esse é um desafio que você está ajudando a transpor aí com essa educação. E é curioso, né, Fábio, que a gente fala tanto sobre empreendedorismo ser solitário no Brasil. Como que o empreendedorismo é solitário? No Brasil, onde a gente faz amizade hoje, amanhã a gente já tá fazendo churrasco, a gente já tá fazendo uma festa, a gente já tá... Não dá pra falar que no Brasil é solitário. Sim. Então, a única coisa é que a gente precisa normalizar essa conversa. Então, muitas vezes, se você conversar com uma pessoa que é bem próxima de você e perguntar quanto ela ganha, ela vai se sentir ofendida. Ela vai achar que você está invadindo um espaço dela. E não é sobre isso. Eu não quero saber quanto você ganha porque eu quero falar que eu ganho mais do que você. Não, é porque, de repente, você está fazendo alguma coisa que não está valorizando seu passe. Então, é como que a gente normaliza esse tipo de conversa. E essa troca. Eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, porque no final do dia você está ajudando outras pessoas a errarem menos. Como que você erra menos? Escutando histórias de outras pessoas. Então, quando você conecta com outras pessoas, putz, eu já fiz isso, putz, pra mim não funcionou. Veja bem, então eu não vou gastar tanta energia fazendo aquilo. E é isso muito que o marketing tem, esse poder, essa comunicação, de poder fazer essa troca para que você possa diminuir custo, para que você possa ser mais claro, que você seja mais objetivo. Então eu venho batendo muito nessa tecla de como que a gente pode juntar mais empreendedores para que eles se ajudem, principalmente colocando onde que eles mais erraram e onde eles mais gastaram tempo e dinheiro. Porque a gente passa uma vida inteira trocando tempo por dinheiro. E dinheiro por tempo. Então, se a gente pega e normaliza algumas conversas, a gente está reduzindo isso. Você criou a dinastia, né? Você é a rainha dessa dinastia, muito embora ela tenha nascido para ser um ecossistema livre. Uhum. E acho que você está certíssima, porque é isso. Eu acho que as empresas são eternas desde que bem geridas. Nós infelizmente não, mas as empresas sim. E aí, você obviamente aproveita de todas essas andanças que você tem, principalmente do Shark, de ir trazendo negócios para dentro. O que cabe dentro dessa dinastia, né? Quais os filtros que você tem quando você olha para um novo negócio como uma oportunidade real de negócio? Bom, é bem legal falar sobre a dinastia. Primeiro que eu não sou a rainha da dinastia, não. Eu sou estagiária. Faz 20 anos que eu tô estagiando. Uma hora eu fico boa. Mas eu tô estagiando. Ali eu brinco e até tiro um peso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, o CEO da empresa. Sim. O CEO da empresa, ele acha que ele tem que resolver todos os problemas. O CEO tem que ser, e a gente fez até um evento muito legal com o Maestro, né? E o Maestro é a CEO, que é justamente para falar qual é o papel do CEO e qual é o papel do Maestro. É de criar harmonia. Então, você não é do marketing, você não é das finanças, você é do time. Você não é do piano, você não é do violino, você é da orquestra. Então, quando você entende isso, você tira essa responsabilidade de estar certo e de ter todas as respostas. E faz o time pensar junto com você. A intenção da dinastia foi justamente essa. Dinastia significa legado. Construir legados. Então, como que a gente constrói legados? Profissionalizando é o primeiro passo. Então, profissionalizar os seus negócios para existir além da sua existência. Uma das coisas que me chama muita atenção é que as pessoas ainda montam produtos, serviços, negócios por vaidade. E não porque realmente o mercado entendeu aquele valor. Então, vamos imaginar que se esse microfone fosse banhado a ouro, para a gente ele é importante? Não. A gente só quer que ele funcione, que a gente não perca o áudio, sim, que o som esteja todo ok. Então, ou seja, a qualidade. E muitas vezes as pessoas criam produtos e serviços para atender uma vaidade delas.
Então, quando você cria a dinastia, eu já passo uma mensagem para todas as minhas investidas. Olha, vocês estão aqui para a gente profissionalizar o seu negócio, para que ele exista além da sua existência. Então, a primeira coisa que eu olho não é nem o negócio, é quem está ali na frente dele. Porque já aconteceu no Shark, por exemplo, de eu fechar um negócio e depois, né, a gente tem a due diligence, o famoso puxar a capivara, como a gente fala no interior, para saber se não matou ninguém, se está tudo em ordem, etc. E daí a empresa já não passava nessa due diligence e eu, assim, brinco que se levar ferro e fogo, dificilmente passa, porque as empresas elas não estão ali bem organizadas ainda. Então eu dou ainda a chance delas organizarem, participo dessa organização. Mas uma coisa que para mim não passa é a arrogância. Então, já aconteceu da pessoa falar, não, porque, olha, eu já tô aqui à frente de todo mundo, não sei o quê, então eu tenho prioridade para uma reunião. E não, a dinastia é uma família, onde, inclusive, eu faço 3 imersões presenciais no escritório com todas as minhas investidas. A gente acabou de fazer mais uma para alinhar e para elas treinarem, para elas aprenderem tudo que eu aprendo, eu compartilho com elas. E eu levo esse tipo de treinamento. E foi por isso, inclusive, que a gente montou o Shark School. Porque todo mundo queria fazer parte desse ecossistema. E daí, o que elas aprendem ali? A primeira coisa que elas aprendem é se conectar. Então, como que elas podem diminuir, por exemplo, o CAC? Custo de aquisição de cliente, através da conexão entre elas. Então, uma empresa que está vendendo, por exemplo, a Filma.io, que vai nas câmeras, que são câmeras que vão nas quadras de beach tênis, de futebol. Você foi lá, fez um golaço, você aperta um botão, ele gera um replay. Legal, é uma empresa de câmera. Não, é uma empresa primeiro de mídia, porque ela colocou um espaço publicitário nesse vídeo para o dono da quadra, para o dono do campo, monetizar com aquilo. Então, ou seja, ele oferece para o aluno dele, para o cliente dele de graça a plataforma, ele acaba agradando muito, porque todo mundo quer ter o seu lance legal, todo mundo quer o filme, né? Por isso que eles colocaram o nome Filma.io, que eu adorei, porque já é intuitivo. E daí eles ainda têm um outro ponto, que são os dados. Hoje tem mais de 1,5 milhão de vídeos sendo produzidos mês. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o ecossistema? Tá, são pessoas que jogam, por exemplo, beach tênis, também compram raquete, bolinha, mochila, mas também tem filho na escola, compram um vinho, vão nos restaurantes, fazem um curso da Atom. Então, ou seja, tá todo mundo conversando com as mesmas pessoas. Então, quando você conecta todas elas, você tem uma chance incrível de diminuir o seu custo e fazer collabs inteligentes. Então, essa é a primeira coisa que eu provoco elas ali. E hoje, dentro da dinastia, a gente foi criando áreas. Por exemplo, todo mundo precisa de tecnologia. Tá, então a gente criou a Dinastia Tech. Porque antes eu ficava dependendo de programadores externos, de uma software house, etc. E daí você fica refém daquilo. Mas em uma empresa de tecnologia sem um programador dentro, sendo sócio, tá? Isso para mim é importante. Você tem que ter na sociedade o core da empresa. Então, senão você é refém. Ah, mas eu vi uma oportunidade na área da saúde. Eu também vi, mas se eu não sou da área da saúde, eu sou refém. Então, para mim, isso é importantíssimo. E daí a gente criou a Dinastia Tech. A gente tem a Dinastia Educação. A gente tem Dinastia Agro, que eu estou muito feliz, inclusive, com esse movimento, porque meu pai é fazendeiro e fazia muito tempo. Aí eu investi no Ceasa Digital. Aí eu falei, olha, eu estou precisando de uns pais aqui para esse projeto que eu tô fazendo aqui. E daí deu muito certo. Acabei de entrar na sociedade da Casa Moda, então a gente tem essa parte de moda, dinastia gastronomia, turismo, então até provocada pelo secretário Lucena, as oportunidades que tem no turismo. Então cada uma das caixinhas ela tem uma finalidade. Então a gente provoca entender o que faz bem pro grupo como um todo. Então, por exemplo, no Shark mesmo, eu investi em 5 marcas de pet. Até porque o Sérgio faz parte do programa, só que o Sérgio tá lá como Sérgio, ele não tá como Pets. Então ele não pode investir porque é um conflito. Sim. Porém, eu já sei que eu tenho uma agenda. Isso não significa que ele vai colocar na prateleira, isso não significa que ele é obrigado, mas eu sei, eu tenho contato, eu tenho acesso, que para mim é o mais importante. Sim. Eu fecho um negócio entendendo se eu posso colaborar com ele. Então, se o empreendedor não tiver humildade, né, de querer um sócio, eu não invisto. Então, ele tem que ter um brilho no olhar. Isso para mim é muito importante. Ele tem que ter know-how naquela área que ele está fazendo. E aquilo, de alguma forma, precisa plugar com alguma coisa que eu já estou fazendo. Porque se for um assunto novo, eu vou ter que gastar muita energia para desenvolver aquilo. Agora, se ele já tem alguma conexão com alguma investida minha, que hoje são mais de 100 empresas, então, ou seja, facilita muito. Então, eu já consigo me movimentar de uma forma mais clara dentro do ecossistema. E daí, no final do dia, eu tenho colocado dados em tudo.
Então, o CSC é para isso. Porque se eu tenho acesso a todos os dados financeiros da empresa, se eu tenho acesso a todas as informações dos clientes, o que acontece? Inclusive, eu consigo olhar a tendência. Sim. E daí, para mim, é muito importante isso. Por quê? Porque daí você já vê, o mercado está consumindo menos, por exemplo, comidas com fritura e etc., está indo para uma linha mais saudável. Então, faz sentido eu ter mais empresas voltadas para a saúde. As pessoas estão dando mais valor para o tempo delas. Então, faz todo sentido eu investir em mais tecnologia, e mais em IA, inteligência artificial, para que as pessoas possam ser mais produtivas. Então, é nesse olhar que eu venho caminhando. Legal. O nosso patrono da Academia Brasileira de Marketing é o Peter Drucker. Inclusive, ele assinou isso antes de falecer, né? E Incrível. o Peter começa a carreira dele na área de... Ele era um analista de banco e ele era o responsável por liberar crédito ou não para empresários, né? E ali ele se destacava porque, enquanto os analistas ficavam olhando só para números, ele tirava a bunda da cadeira, ele ia até o cara e conversava. E aí, com relação ao que ele sentia do empreendedor, da visão dele, da energia, ele acabava liberando ou não aquela grana. E aí depois, quando tinha as reuniões mensais, que faziam as análises, e todo mundo olhando os números falava que entendia que não tinha que dar dinheiro para esse empreendedor, ele falava que achava, porque ele foi lá, ele conheceu a história, conheceu filhos, a família, então para o banco ele não foi um bom funcionário, tanto que ele acabou depois tocando a vida dele, e foi um dos mestres, e pra gente o pai do marketing. Ainda bem, né, que ele não foi um bom funcionário pro banco. Daí e aí teve essa chance de ser pra gente. Exatamente. E aí minha pergunta para você é isso: quanto valor humano deste empreendedor conta na hora do teu investimento? Nossa, muito, assim, e bem legal de você colocar esse ponto, porque tem 2 livros para mim que são essenciais, que é do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, e Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê é o livro de cabeceira para todo mundo que trabalha comigo, que eu invisto e etc. Então, por que você faz o que você faz? Se você realmente está apaixonado pelo que você faz, você vê propósito e o cliente vê valor no que você faz todo sentido. Então, você pode pivotar um negócio até ele dar certo, desde que você tenha essa clareza do que você está fazendo. Eu também concordo que contra números não há argumentos. Então, muitas vezes, as pessoas vão para o 880. Sim. Ou só olha ali a emoção, a pessoa e etc. e esquece de olhar os números. Então, os números, eles têm que ser aliados. Inclusive, dos movimentos que a gente está fazendo agora, dentro da ATA, é um treinamento que chama Financeiro 7.0. O cara do Contas a Pagar e a Receber não é mais o cara do Contas a Pagar e a Receber. Ele é um cara que informa dados, inclusive para o CMO. Ele tem que ser o melhor amigo do CMO, tem que ser o melhor amigo do CEO. Por quê? Porque ele vai trazer informações de que se aquilo vale a pena ou não. Então, isso faz todo sentido. Ele vai fazer um anúncio lá atrás. Eu comecei fazendo anúncio, eu achava que a galera de 17, 18 anos, assim como eu aprendi bolsa com 17, ia se identificar, ia querer. Até hoje, o maior cliente da ATA é acima de 35 anos. Então, ou seja, quem já foi pro mercado, apanhou, ele falou, putz, eu preciso aprender a lidar com dinheiro. E daí volta e daí começa a aprender sobre investimentos. Agora, se você não olha, então, para esses dados, obviamente você fica gastando uma baita energia. Aí você, putz, abandonou os universitários ou abandonou, por exemplo, o público feminino é menor, até hoje na bolsa. Quando eu comecei era 5%, hoje é 26%. Eu espero ter ajudado a aumentar esse número. Mas o que acontece? Se você vai gastar uma energia com isso, você está gastando dinheiro da empresa, então, peraí, primeiro, daí a ótica também do avião, né? Comece colocando a máscara em você. Aí depois você vai. Então, e daí entra muito no segundo livro do Simon, que eu adoro, que é o Jogo Infinito. Então, se você pensa no lucro a qualquer custo, você acaba não enxergando o valor mesmo do mercado ou montando um negócio que pare de pé. Então, acho que essa união, ela é muito importante. E daí, eu acho que, assim, sou muito grato de ter entrado primeiro no mercado financeiro. Porque, então, eu aprendi a interpretar dados, números, porque o mercado é isso, você acaba vendo isso. Mas até para você fazer um investimento de longo prazo, você tem que entender qual é a estratégia da empresa. Quem é o CEO que está nessa liderança? Muitas vezes você pega uma empresa que já é consolidada, que já tem uma participação de mercado muito grande, e daí você conhece quem está na liderança e percebe que a pessoa é muito resistente a mudanças, ou a tecnologia, e etc. E daí grandes empresas quebram. Como é um caso, por exemplo, da Kodak, que engavetou um projeto que depois foi o que matou ela. Então, ou seja, eu acho que é essa combinação de olhares do que tem propósito, de como as pessoas que estão ali na liderança conseguem engajar o time,
E daí entra também um segundo ponto importante, porque a gente muitas vezes olha o líder e percebe que ele não está conseguindo passar a mensagem para o time. Isso daí pode ter duas coisas. Ou ele não tem uma clareza de qual é o propósito, para onde ele está indo, ou a segunda, ele está contratando errado. Que acontece muitas vezes. A gente contrata pessoas e que elas não combinam com o propósito da empresa. Você fala assim, putz, mas essa pessoa é muito boa em tal área. Mas ela não viu o valor no que você está fazendo, ela não vai trabalhar nem um minuto a mais por causa disso, ela não vai estar no radar dela pensar sobre isso. Então, acho que para mim faz muito sentido empresas que elas tenham essa clareza de propósito e que a pessoa que está ali à frente, ela consiga passar essa mensagem, ela tem esse espírito de ser uma pessoa mais líder, né? Agora, também, reforço aqui dizendo, duas coisas que as pessoas têm curiosidade ali do Shark. Não é porque eu venho dos números que eu só olho quem sabe números, tá, gente? Eu nem tô buscando quem sabe tudo de finanças, eu tô olhando sempre quem sabe interpretar os dados. Se você sabe interpretar os dados, vale muito mais. Porque hoje até a tecnologia faz até uma análise para você dos dados. Sim. E segundo, é sobre, não necessariamente a pessoa que está ali apresentando o negócio, ela é o vendedor, tá? Então também é um erro clássico. A galera acha que todo mundo tem que ser, por exemplo, um bom comunicador. E às vezes ele não é, ele é o cara do laboratório. É um cara que desenvolve produto como ninguém. E ele tem uma paixão no negócio. E depois ele vai colocar alguém que comunica bem e que tem a mesma paixão que ele. Mas não necessariamente a pessoa que faz o pitch ali, ela precisa ser uma pessoa muito boa de comunicação. E eu tenho até medo, às vezes, quando a pessoa é muito vendedora. Porque principalmente a pessoa que fala assim, não, eu vendo até circo pegando fogo. Eu falo, não, eu tô fora. Porque assim, todas as vezes fala, nossa, Carol, você é muito boa vendedora. Não sou. Eu só consigo vender o que eu acredito. Eu não consigo vender algo que eu não acredito. Então, eu não sou uma vendedora. Eu sou uma comunicadora. Eu te comunico que aquilo é importante para você. E daí você toma a sua decisão se você compraria ou não aquele produto. Então, eu acho que é muito nessa linha que eu estou sempre avaliando. Dentro desse ecossistema que você construiu, acho que tem um papel que é muito importante para o sucesso dessas empresas, que é cultura. Uhum. Que é desenvolvimento de cultura. Como é que isso entra nesse sistema? Bom, primeiro de tudo, né, e daí entra, também é papel do marketing. Você fala, cara, muitas vezes o marketing está ali só atrelado à venda, né? Se deu certo, se deu lucro, parabéns pro marketing, se deu prejuízo, coitado do marketing, a cabeça do marketing vai embora. Mas esquece que tudo isso acaba sendo marketing. A comunicação, ela tem que ser de ponta a ponta. Então, quando você fala, né, de você trabalhar muito o interno, a cultura do negócio, é justamente isso. Por quê? Se as pessoas dentro não estão compradas, elas também não vendem. E, gente, para mim, a melhor métrica, inclusive, para o marketing tem que ser se o time está curtindo os seus posts. Se ele está vendendo. Mas eu não sou da área de vendas. Todo mundo é vendedor dentro do time. Sim. Legal, eu tô num restaurante e encontrei você e, putz, aquilo combina com algum negócio, eu preciso te apresentar alguém. Isso é marketing. É quando você faz com que seu time pense no negócio o tempo todo. E não porque ele está trabalhando, e sim porque ele entendeu que é um bom negócio para outra pessoa também. Então, ele coloca no radar dele essas conexões. Então, acho que para mim, a cultura é quando você consegue levar essa mensagem internamente. Não é a obrigação da pessoa. Mas se ela não está te vendendo, significa que ela não entendeu a cultura do negócio. E eu acho que isso para mim é muito importante. E daí vem várias empresas que eu investi, elas são focadas, inclusive, sobre inclusão, sobre diversidade, que é também tão importante. Porque a cultura, não adianta, muitas vezes você fala, poxa, aquela empresa tem menos, menos mulheres, ou muitas vezes não é porque a empresa não quer, mas é porque as pessoas não estão se identificando. Então, como você faz para que as pessoas se sintam bem onde elas estão? Porque daí é isso que eu acho que eu gosto muito de receber como feedback dentro da Dinastia, que todo mundo que pisa lá fala, nossa, o clima aqui é muito bom. Isso para mim é cultura. E é mesmo. Então, ou seja, se você é bem recebido lá, se as pessoas estão... E daí eu brinco que tá parecendo casa de mineiro, porque sempre tem um café coado e um pão de queijo. Um almoço. Um almoço, um jantar. Então, sempre a gente tem uma mesa farta. Eu venho do interior, né, gente? Isso é cultura. A cultura do interior é qual? É receber. Você vai na casa de alguém do interior, putz, você chegou sem avisar, não tem problema. A pessoa vai ali fazer um bolinho quente, vai pôr um pão de queijo. Eu nunca vi alguém chegar numa casa de alguém do interior e não ter um café. Aceita um café, ou dependendo do horário já vira o vinho, ou dependendo se for na fazenda já vira cachaça, mas enfim, você sempre está recebendo bem as pessoas. E isso foi até engraçado.
que uma estagiária minha uma vez me interrompeu assim e falou assim, Carol, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Para quem que eu ofereço vinho aqui dentro do escritório? E para quem que eu recebo só com água e café? Eu falei, todo mundo você recebe igual. Se a pessoa pisou aqui, ela tem que se sentir bem. Então, isso é uma mensagem que você passa e é como você mostra também para o mercado. Então, poxa, se você pega e fala assim, não, o teu cliente você recebe super bem, mas o seu colaborador, não, ele vai ir lá no banquinho, no frio, comer. Não, gente, vocês estão doida. Então, ou seja, não, você tem que receber bem as pessoas primeiro dentro de casa. Então, eu acho que para mim esse tipo de cultura ela precisa ser mais até provocada. E daí, como que a gente faz isso? Através de treinamento. Então, foi bem legal, né? Eu me tornei embaixadora da Lenovo. E a Lenovo, ela acabou de fazer essa parceria com a Intel, de colocar mais inteligência artificial, dos processadores serem mais rápidos e tudo mais. E daí, eu até gravando o videocast com eles, eu fiquei impressionada, assim, aprendi um monte e tal. Eu falei, gente, a gente precisa colocar algumas coisas dentro dos computadores. Por exemplo, as pessoas serem mais produtivas, eu ajudar as pessoas a tomarem água, a lembrar as pessoas que elas precisam se alongar e etc. E comecei a dar alguns insights, né? E eles falaram, poxa, e daí eu fiz algumas reuniões que eu já conectei algumas parcerias, etc. Eles falaram, cara, a tua cultura organizacional aqui é muito interessante, porque você está olhando para um negócio não só para o produto, mas como que você pode pegar sempre a mensagem da educação e levar para dentro. E daí eu venho provocando que as pessoas elas ainda fazem treinamento para o time só da área que eles atuam. Então, por exemplo, uma pessoa de marketing vai fazer um curso de marketing. Tá, isso é o óbvio, tem que fazer. Agora, também ela tem que fazer um curso de finanças, ela tem que fazer um curso sobre autoconhecimento, ela tem que fazer um curso sobre autorresponsabilidade. Então, isso é você conseguir fazer com que todo mundo esteja na mesma linha, esteja realmente muito na mesma vibe, né, no mesmo time. E daí só uma última colocação sobre esse assunto. Quando eu assumi a direção da Atom, de RI, né, de relacionamento com o investidor, o RI sempre foi muito quadradinho. Sim. É o cara de finanças. Geralmente é o cara do financeiro que foi pro RI. E ele vai lá e passa um report de dados e números, não sei o quê. Não. E eu comecei a fazer live com os nossos investidores, etc. Contar do que a gente estava fazendo. Fazia os comunicados sempre com uma empolgação na minha fala e etc. E daí teve uma pessoa que escreveu um e-mail para mim falando que eu parecia muito mais uma team leader do que uma diretora de RI. E daí, quando eu recebi esse feedback, eu acho que ela teve a intenção de me ofender. Mas ela me elogiou. Eu achei um baita elogio, porque eu falei assim, cara, o team leader é a pessoa que fica animando o time, etc. E vamos mostrar as coisas boas. Eu achei ótimo. Então, acho que no final do dia, você pode sim levar para dentro da sua empresa essa cultura. E não, assim, aquele modelo tradicional, faz a galera só se abraçar. Gente, não é sobre isso. É se gostar de verdade, ficar torcendo pelo outro, entender que o seu trabalho impacta o outro. Eu acho que isso acaba sendo pouco provocado ainda dentro das empresas. Quais são os sonhos de uma jovem de 37 anos tão talentosa e bem-sucedida que ainda não foram realizados? Nossa, tem muitos. Obrigado pelo jovem, porque depois de 20 anos nesse mercado, eu já falo, meu Deus do céu. Já tô tomando Yakult 40 a mais, sabe? Faltam 3 anos ainda. Não, porque eu já coloquei na minha cabeça que eu tenho 40, que daí eu sofro menos quando eu chegar, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem muitos. Eu acho que o primeiro deles, eu sou muito apaixonado pelo Brasil. Eu tenho provocado a fazer um rebranding brasileiro. Então, venho provocando como, inclusive, ao entrar na moda, como a gente leva essa criatividade, esse bom gosto da moda brasileira para o mundo. Eu acho que a gente explora isso pouco. E a gente explora em todas as áreas, inclusive do próprio agro, que é a nossa vocação natural e que a gente dá não pouca importância, mas não a devida importância. Então, como a gente pode fazer uma gestão mais eficiente, como que a gente pode melhorar isso? Então, quando a gente fala de ser apaixonado pelo Brasil e fazer esse rebranding brasileiro, eu brinco até que eu tô virando quase um Tinder do privado com o público. Pra você ter uma noção, né? Eu fiz um jantar no escritório para um grande banco que investe no mundo todo e que estava fora do Brasil, que está voltando para o Brasil, para apresentar alguns estados que estão fazendo um bom trabalho, porque a gente também tem um péssimo hábito de julgar o tempo todo, por exemplo, o público. Né? Então, putz, está no governo, está fazendo alguma coisa errada, não sei o quê. É bandido. É bandido. Quando me convidaram, inclusive, para ser candidata algumas vezes, falaram, pô, você tá louca, Carol, por quê? Você tá querendo roubar ou tá precisando de dinheiro, não sei o quê, né? Então, ou seja, a gente tem uma imagem muito ruim disso, mas tem pessoas muito boas no setor público fazendo.
e acontecendo de verdade e querendo profissionalizar ainda mais. Então a gente precisa resgatar isso. E como a gente resgata? A gente resgata primeiro comunicando melhor com o mercado. Então assim, a gente está numa fase no Brasil que tem um monte de oportunidades para investir aqui. O câmbio favorece a entrada de capital estrangeiro para o nosso país. Eu sei que ninguém está muito feliz com o dólar na altura, nem o euro e todos os movimentos que estão acontecendo, mas isso é uma grande chance de trazer dinheiro de fora para cá. Então, ou seja, vamos fazer isso. Vamos ganhar em dólar e gastar em real, gente. É a melhor conversão que você pode fazer. Eu não quero ir embora do país. Eu quero ganhar em outra moeda e gastar em real aqui. Gastar no nosso país, investir no nosso país. Então, assim, eu acho que eu tenho muito sonho de ver as pessoas abraçando de verdade. E isso independente de partido político. Eu acho que a gente começou até a vincular a nossa bandeira a partido. E não tem nada a ver com partido. Então é ter orgulho da bandeira brasileira, do que o Brasil tem de melhor, que é o brasileiro. E não é com piadinha. Concordo. O melhor do Brasil é o brasileiro. A gente tem vários países num país só. Então a gente tem várias coisas que precisam ser corrigidas. Acho que a primeira delas é a mensagem, a comunicação. E daí a minha provocação, porque a gente está falando de marketing aqui. Todo mundo tem esse papel. E todo mundo que trabalha com marketing tem esse papel. De como a gente comunica melhor. Como que a gente leva essa mensagem para dentro das empresas, para dentro das famílias e para fora do nosso país. De como a gente é rico de verdade. Como a gente é abençoado por Deus e bonito por natureza. É isso que é a mensagem do Brasil. E daí eu acho que tem tudo a ver com educação. Então eu quero muito entrar em todas as escolas públicas. Quero ajudar as pessoas a resgatarem a autoestima delas. Porque a gente está desincentivando o empreendedorismo. A gente está falando, você não consegue, tá louco? Você vai empreender? Você vai montar negócio? Imagina, você vai quebrar, vai dar errado. Ah, você quer ganhar dinheiro? Não, você não tem capacidade. Não, sim, você tem capacidade. O assistencialismo, ele é muito ruim como mensagem. Sim. Porque ele já deixa claro de que existem pessoas melhores do que outras. E não é verdade. Todas as pessoas têm capacidade. Desde que, elas queiram explorar essa capacidade delas. Só que para isso precisa ser incentivado. Então a mensagem tem ser corrigida nas escolas públicas também. E é dentro de casa, é dentro das empresas. Então, todas as empresas têm esse poder. Então, se você tem colaboradores, você tem pessoas que podem levar essa mensagem e que vão levar para os filhos também. Então, assim, meu grande sonho é ver o Brasil voltar a acreditar nele mesmo e a gente ser essa potência que a gente já é no mundo. Inclusive, a gente pode dar aula sobre conexões para o mundo todo, porque brasileiro não briga com ninguém. Não. A gente não entra em guerra com ninguém. Já pensou se a gente ensinar isso para os outros governos? Tava lindo. Porque olha que maravilhoso que seria, né? A gente tá ainda muito na vaidade. E a vaidade, ele é um problema grave, porque ela traz o ego. E o ego cria-se guerras, conflitos e tudo que a gente tá passando. É o que eu sempre digo, a única árvore do mundo que dá emprego é o empreendedorismo. É verdade. É a única. Carol, novidades. O que você pode contar de novidades naturalmente, né? Deve ter Quantas um monte horas que a gente poder. Tem aqui? Quantas você quiser. Não, brincadeiras. Mas assim, eu acho que de próximos passos, né, e de uma forma bem objetiva, eu acho que assim, esse tem sido bastante meu foco. Todo mundo que acredita na educação e acredita no Brasil, estamos literalmente de portas abertas. Então a Dinastia abre as portas agora com o Shark School para provocar isso. E lembrando que empreendedorismo não é montar CNPJ. É você ter uma mentalidade intraempreendedora. Então, quando você trabalha numa empresa e você quer o melhor dela, você se preocupa até em apagar a luz quando você sai, isso, para mim, precisa ser enaltecido. Então, a gente só valoriza quem montou o CNPJ ou quem é o CEO da empresa. E não, tem que ser o time como um todo. Então, a gente vem provocando isso. O Shark School é esse movimento. A gente quer entrar nas escolas públicas também. Então, todas as cidades que vocês tiverem aí de contato, apresenta pra gente o secretário de educação, quem é o prefeito, que a gente vai e a gente fala sobre isso e coloca também o desenho animado à disposição. E agora, essas novidades mais recentes têm sido a Dinastia Tech, Dinastia Agro e a Dinastia de Moda agora, que é a Casa Moda, essa parceria, que eu tô muito feliz porque a gente transforma esse salão em festival, então é um movimento que a gente está fazendo também, e conectando as marcas, porque no Casa Moda a gente está conectando arquitetura, design, arte, então tudo dentro desse ecossistema, música, então no final do dia tudo é ligado a essas tendências, né? Dentro da Dinastia a gente tem também a Bloom,
que é a Bianca, Sim. que nos conectou aqui, que é justamente para a gente falar sobre posicionamento, sobre comunicação. Então, todos os movimentos que estejam ali fortalecendo o empreendedorismo brasileiro são muito bem-vindos dentro da Dinastia. Carol, uma honra, uma alegria ter tido aqui. Para mim, hoje ficou muito claro por que o Shark Tank escolheu você para estar lá dentro. Porque você é essa mulher incrível, empreendedora, fascinante, e nós da academia muito honrados com a sua presença aqui hoje. Bom, super obrigada, eu amei participar e eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos encontros junto à academia. Que assim Já seja. vamos marcar essa agenda aí que eu quero levar vocês para dentro da Dinastia. Que assim seja. É isso, queridos amigos. Agora aproveita, vai lá no teu streamer, pega lá e vai assistir a Carol no Shark Tank. E a gente se vê semana que vem.